Olá, irmãos, tudo bem? Aqui estamos nós para... Hoje eu vou responder pergunta. Eu tenho uma pergunta muito difícil que me fizeram e estou aqui para responder. Eu nem vou utilizar a Bíblia, porque eu já estou tão acostumada com ela que eu já sei a resposta. É uma pergunta difícil, mas vamos tentar responder essa pergunta. Eu tive essa pergunta foram quantas pessoas? 88 pessoas. Então eu achei um número bastante significativo para me responder essa pergunta. Sobre a eutanásia, o que eu penso sobre a eutanásia? Porque como muitos diz, né, a eutanásia aqui no Brasil, ela é proibida. Não tem esse costume. O que é eutanásia? Para quem não sabe, eutanásia é quando a pessoa está na morte, né, de vida terminal da vida dela, né? Ela já está nos dias terminais da vida dela e ela pede para que desligue os aparelhos que ela tá, ou ela pede para morrer. A palavra verdade é essa. Ela pede para morrer ou desligam para desligar os aparelhos, mas a pessoa que pede para fazer isso, e não a família que pede para fazer isso. Simplesmente a pessoa chega, né? Ela assina um termo de responsabilidade, isentando o ato ilícito de todos aqueles que estão envolvidos naquela situação dela. E ela pede, né? E ela toma, eles dão um líquido para a pessoa, um veneno mortal, que eles falam que é uma morte sem dor. Aí a pessoa toma aquele líquido, é um líquido que a pessoa toma e não sente dor. E ela dorme. Quando ela dorme, ela não acorda mais. Então aqui no Brasil não existe esse método. Não é aprovado, não tem uma lei que regulariza esse tipo de ação. Mas, por outro lado, nós temos permissão, nós não, os médicos têm permissão do trabalho deles a realizarem esse tipo de morte. Como assim? Irmãos, quando vai uma pessoa chega no hospital, digamos que só tem aquele hospital na cidade. E aquele hospital, ele só tem uma UTI. E ali naquela UTI tem uma pessoa idosa, vamos dar um exemplo, uma pessoa idosa ou nova ou o que for. Mas aquela pessoa que está na UTI ali, ela tem, vamos dizer assim, 5% de continuar viva ali nos aparelhos. Se tirar o aparelho, ela morre imediatamente. E de repente chega no hospital uma outra pessoa que tem uma chance de vida 20%, digamos assim. As duas precisam daquele aparelho que só tem naquele hospital. Uma tem 5% de chance e está no aparelho. E chega outra que tem 20% de chance e precisa daquele aparelho. Então, isso é praxe nos hospitais do Brasil. Então, a pessoa vai desligar aquele aparelho daquela pessoa que só tem 5% e vai colocar aquela pessoa que tem mais qualidade de vida, que tem mais chance, né, de ter a vida. Aí você me pergunta, é pecado os médicos fazerem esse procedimento? Não é pecado, porque é um momento de desespero, é um momento que ele está ali para salvar a vida. Porque não adianta você deixar uma pessoa com 5% de chance e perder uma pessoa que tem 20% de chance de se salvar.
Então, até você pode olhar até pela justiça, né? É mais viável você dar o aparelho para uma pessoa que tem 20% do que você deixar uma pessoa que só tem 5% ali. Por isso que tem muita gente que fala, é só ir para o hospital, morre. É porque o hospital, ele não tem condições. O nosso estado, o nosso Brasil, ele não tem essa condições de dar um hospital. Aqui no Brasil não tem nenhum hospital, eu acho que também no mundo, eu não sei, eu não pesquisei, um hospital só de UTI, só para pessoas que precisam, né, desse tipo de acompanhamento médico, porque a pessoa precisa de estar acompanhado, a respiração dela é pela máquina, então ela vai viver só pela máquina. No momento que desliga a máquina, que ela sai da máquina, ela morre. Então nós temos que ponderar todas essas coisas. É por isso que muitas pessoas falam, é só ir para esse hospital, as pessoas morrem. Não é só ir para aquele hospital que as pessoas morrem. Vamos dizer que você está no município. E o seu município, ele só tem uma UTI. O médico lá, só tem uma UTI. E de repente, aparecem mais pessoas, né? Aquela UTI só vive ocupada o tempo todo. Aí de repente aparece, vamos dizer, uma criança que teve um acidente e ali tem um idoso na UTI. É lógico que os médicos, eles vão dar chance para a criança, porque a criança tem mais chance de vida. Eu vou colocar essa criança na UTI porque ela é uma criança, ela tem muito tempo ainda para viver. E esse senhor, ele já é idoso, ele não vai ter muito tempo. Então eles tiram e logo que eles tiram, a pessoa morre. Então nós temos que ponderar as coisas. Não é questão que é pecado tirar, não é questão. É que nós temos que ponderar. Eles estão ali porque eles estão trabalhando no limite. No limite da capacidade deles. Então não adianta você querer entrar com ação com o hospital, porque o hospital tirou os aparelhos do seu pai, como eu já vi muita pessoa, como eu sou advogada, muita gente vem perguntar para mim sobre esse problema. Não é questão. Então os médicos, eles têm esse poder, né, essa autorização para fazer esse procedimento. Então, no sentido de religioso, até onde vai a inocência desse médico fazer esse tipo de escolha? Às vezes o médico tem que fazer uma escolha muito difícil, às vezes é duas pessoas que estão no mesmo páreo. Quando duas pessoas estão no mesmo páreo, digamos, tem pessoas ali que estão com 18 anos, aí vem outra com 18 anos. As duas estão no mesmo páreo, as duas estão precisando do oxigênio, as duas estão na mesma condição de igualdade, tanto no sentido da saúde quanto no sentido da idade. As duas, quanto no sentido de, digamos, financeiro. As duas não têm dinheiro para ir para um hospital ou outro hospital, as duas estão com 18 anos, as duas estão com a mesma qualidade de vida. Chegou no hospital, uma já está lá na UTI e a outra está chegando. Uma já está na UTI tem uns 10 dias e não houve melhora. Automaticamente, o próprio hospital, ele vai tirar aquela pessoa que já está na UTI 10 dias e não teve melhora, não teve resultado, e vai colocar aquela outra pessoa que acabou de chegar. É por isso que morre gente, ou morre jovens também no hospital. É nesse sentido. Porque se chegar uma pessoa que eu tenho uma pessoa lá que já está com uns 10 dias, como falo, de pessoas que já tem muito tempo lá, e chega uma pessoa que não tem dias nenhum, que pode chegar lá e ficar na UTI, em 2, 3 dias sair da UTI, então eles dão preferência para essas pessoas que acabou de chegar. Aí você fala, não é bem assim, se você não tiver dinheiro, irmãos, infelizmente no nosso país também tem esse problema. Tem esse problema, porque aí
vai chegar, às vezes tem médico que não tem, né, hospital porque eles lidam com finanças, eles são comerciantes, o hospital é comerciante. Então, se você estiver num hospital particular, claro, o hospital vai chegar para a família e vai falar, olha, tem uma outra pessoa precisando da UTI, vocês estão pagando tanto, eu vou ter que tirar ela. Tem vez que esses hospitais particulares, eles percebem que a família já gastou muito, então eles já tiraram muito dinheiro dessa família, digamos assim. Não tiraram, né, irmãos? É que eles tentaram, né? Eles estão tentando, né, restabelecer a vida da pessoa. Igual tem gente que fica mais de 60 dias na UTI. Isso a família gastando, paga, porque uma diária na UTI é muito caro. Então, e às vezes ali não dá resultado. Aí eles chegam para a família e falam, olha, precisamos da UTI, a UTI tem tanto tempo, essa pessoa já tem tanto tempo, nós vamos desligar o aparelho. Aí eles desligam o aparelho para colocar outra pessoa. Também acontece, isso é eutanásia? Não, isso não é eutanásia, isso é uma opção, isso tem que ser uma questão de urgência, nem é questão de eutanásia, nem é questão também de que eles querem matar a pessoa, não é uma questão de urgência ali naquele método que eles estão, né, escolhendo. É melhor para viver uma pessoa que tem mais condições de viver, de estar ali naquele aparelho, do que uma pessoa que tem menos condições de vida para estar ali naquele aparelho. Então, nesse sentido, não é pecado. O pecado da eutanásia é o que eu falei, a própria pessoa. Às vezes a própria pessoa, ela chega, né, e pede para desligar os aparelhos dela, que ela não aguenta mais, ela não suporta mais. E precisa, né, de dar descanso, que às vezes ela mesma vê que ela não suporta mais. Por que eu tô falando? Por que eu também eu preferi falar nisso? Tinha muita gente me perguntando, e quando a gente vê aquela história da ministra, né, que ela falou, que ela denunciou que as pessoas matam, os índios matam os bebês porque eles nascem aleijados com alguma deficiência, e os índios matam eles, matam a criança. Às vezes enterra a criança viva. Mas só que nesse sentido dos índios, isso é uma questão de cultura, é uma questão de religião dos índios, que são assim. Então eles têm essa religião, né, que trata as pessoas com deficiência dessa forma. Você vai me perguntar, é pecado eles fazerem isso? Olha, diante da palavra de Deus, eles cometem pecado, porque a Bíblia diz para nós, não matarás. E nós vemos claramente na palavra, nos tempos que Jesus andou aqui na Terra, ele disse claramente, né, sobre aquelas vidas, né, que ele curou. Ele curou paralíticos, né, ele curou surdo, mudo. Então, essa questão de matar o bebê porque ele é surdo, matar o bebê porque ele tem alguma deficiência física, isso é um pecado, um pecado até mortal na Bíblia, porque a Bíblia fala, né, que é pecado. Então, nesse sentido, é pecado matar, sim. Então, se você tem alguém doente na sua família e talvez pensa, né, em fazer eutanásia com essa pessoa, dar um conselho para essa pessoa fazer eutanásia, autorizar para fazer eutanásia, irmãos, é pecado. Agora, se Cristo vai perdoar você, digamos assim, né, é outros 500, mas que é pecado, Então, não faça isso, não tenta tirar sua vida, porque é a mesma coisa de
assassinato. Você está assassinando uma pessoa. Mesmo ela pedindo para fazer isso, mesmo ela autorizando você a fazer esse tipo de coisa, a fazer esse procedimento, você é um assassino. Você se torna assassino. Por quê? Porque você sabe que não pode, você sabe que se tirar a vida dela, você está cometendo pecado, você está cometendo um assassino. Então você sabe que não pode, então é melhor evitar, porque é um pecado e pecado, irmãos, a gente não se brinca. Com pecado a gente não se brinca. Quando Deus fala que não matarás, Ele deu uma ordem para nós. E se Ele deu essa ordem para nós não matar, é que se nós viermos a desobedecer, nós teremos consequência. O nosso espírito terá consequência, uma consequência muito grave mesmo. Até eu não sou espírita, mas até o espiritismo, eles condenam a eutanásia, porque tem uma pessoa que está matando a outra, então eles também condenam. Então não é só no sentido, como fala, talvez você pense, deixa eu só colocar um parênteses, né? Talvez você fala assim, tudo você fala espiritismo. Irmãos, eu falo isso porque o espiritismo, ele é uma religião, digamos assim, ele não é muito de ler a palavra de Deus, ele não é muito bíblico, como os cristãos. Os cristãos, eles são mais bíblicos, de ler, né, a palavra de Deus. Eles são mais levados a ler a doutrina de Allan Kardec, Chico Xavier e outros, né, que fundaram essa religião, essa doutrina. Então, por isso que eu falo que os espíritas também, eles também não aceitam o assassinato. Então, eles também têm essa consciência, né? É por isso, nesse sentido que eu falo, que eles também têm essa consciência. Então, para eles, o espírito que se assassina, que se suicida, não tem livramento de Deus. Vai para um umbral, e nesse umbral ele sofre muito. Assim que é dito no Espiritismo. Então, se no Espiritismo eles falam isso, a gente também não precisa ser, se você é evangélico, você também não precisa ser espírita para saber que uma pessoa que desobedece a palavra de Deus, ela tem um destino ruim, ela tem um destino triste. Eu não vou dizer que ela vai para o umbral, ela vai para o inferno mesmo. É assim que a Bíblia fala. A Bíblia é assim, sim, não, não. Não tem esse meio termo, ela vai para um lugar onde ela vai ser regenerada. Não, a Bíblia é sim, sim. O próprio Deus diz que a palavra dele é sim, sim, não, não. É pecado e pronto. Tá na Bíblia condenando esse tipo de prática, assassinato, é pecado. Tá na Bíblia que os suicidas não terão parte no reino de Deus. É Bíblia. Então, se eu estou muito doente e eu quero me suicidar, eu estou pecando, porque ainda não chegou a hora. Deus ainda não pegou meu espírito, não levou meu espírito, porque nós temos um tempo. Você tem um tempo, mês, hora, dia, para sair dessa terra. Eu lembro que eu passei por várias situações que as pessoas chegam para mim orar, chamam eu para mim ir no hospital, orar para as pessoas, enfim. Eu comecei meu ministério muito cedo. Eu estava com, acho que 18 anos, ou menos, ou mais, aliás, mais de 18 anos, tinha uns 20 anos, 20, 21 anos por aí. E meu pai faleceu. Meu pai ficou muito doente com câncer. E a vida do meu pai era hospital e casa, hospital e casa, hospital e casa. Aí teve um dia de noite e a gente já estava muito cansado,
muito cansada. Quem estava cuidando do meu pai era eu e minha mãe. Tanto eu estava cansada porque eu via o sofrimento dele. Eu via como ele sofreu, como ele estava sofrendo. E eu via que aquela doença dele era uma doença espiritual maligna. E eu percebi isso, porque eu sempre já tive essa percepção das coisas. Sempre, desde criança, eu tenho essa percepção das coisas. E eu percebi, né, que meu pai não estava legal. E eu orei para Deus. Teve uma noite que eu cheguei para Deus de madrugada, altas horas da madrugada, porque era turno de revezamento. A minha mãe tinha dormido com ele, estava acordada, porque lá em casa ficava assim, era eu acordada ou ela acordada. Uma dormia enquanto a outra acordava e continuava cuidando dele, porque ele precisava de muita ajuda. Aí nessa noite, teve uma noite que era o meu turno, né, de eu fazer o revezamento. Eu fiquei do lado dele e eu vi tanto sofrimento. Aí eu peguei, dobrei meu joelho e falei para Deus, Deus, eu não aguento mais. Se ele tiver chance de salvação, que o Senhor salva ele. O Senhor dá vida para ele, tira ele daquela cama. Mas se ele não tem mais nenhuma chance de salvação, de vida, que o Senhor leva ele, que eu não aguento mais, eu não suporto mais ver meu pai sofrer tanto. Aí ele teve uma melhora. Ele abriu os olhos e olhou para mim. Depois ele dormiu. Aí no outro dia, eu tive que sair de casa, resolver um problema. Isso era 7 horas da manhã, eu levantei e saí, já tive que resolver o problema. E quando eu voltei, meu pai tinha falecido. Eu não chorei, porque eu entendi que Deus me viu. Então todas essas coisas, irmãos, por que eu estou comentando todas essas coisas? Porque às vezes é um espírito maligno que está atuando na vida daquela pessoa, que não está deixando aquela pessoa partir, para atrapalhar a família, para judiar da família. Eu expulsei todos os espíritos malignos que estavam ali. Tanto que ele morreu, 3 dias depois, Satanás apareceu para mim e para minha mãe, querendo nos levar. Ele apareceu para mim e para minha mãe, 3 dias depois, que ele ficou furioso. Satanás ficou furioso porque eu orei a Deus e pedi para Deus levar meu pai. Então, nós temos que, às vezes, Satanás está atrapalhando a vida de vocês também. A vida, né? Talvez vocês, se você pedir para Deus levar, então, que Deus leve. Porque, às vezes, é um espírito maligno que não está deixando, que está segurando o corpo. Lembra, tem passagem na Bíblia que fala isso. Igual a passagem de Moisés. Satanás, ele brigou com o anjo por causa do corpo de Moisés. Tá entendendo? Satanás brigou com o anjo porque ele queria o corpo de Moisés. Ele queria sacrificar Moisés ali. Mas Deus não permitiu. Então, muitas das vezes, a doença fica arraigada na sua família, é porque Satanás está segurando o corpo do teu ente ali. Às vezes você não aguenta mais, não suporta de tanto sofrimento, e você vê, aquela pessoa toma remédio e não melhora, porque Satanás está segurando. Então não tem ninguém ali trabalhando no espiritual daquela situação ali. Então nós temos que pensar nesse sentido, no espiritual, porque os espíritos malignos trabalham também para você não morrer. Eles fazem de tudo para você não morrer.
Às vezes a família está cansada já de determinada situação, a pessoa não melhora, só piora, mas a pessoa não morre. Às vezes a pessoa não morre, só piora. É o momento que você reúne a família e vai orar por essa família, por essa pessoa, para Deus levar essa pessoa. Ajuda os espíritos, irmãos, ajuda os espíritos da luz. É você orando. Então se eu orar para Deus levar ela, eu não estou pecando. Não, você não está pecando porque você está dando livramento. Você está deixando na mão de Deus. Mas você tem que orar, porque o Espírito, a nossa oração é a nossa arma. Assim está na Bíblia. Nós temos que ser inteligentes. Várias coisas também, situações dessa aconteceu. Pessoas que estão lá no hospital, está no estado vegetativo, não morre. E a pessoa vem para mim e fala, minha irmã, ora pro fulano de tal, que eu não aguento mais a pessoa. Porque às vezes a própria pessoa, a família não tem força espiritual, porque a família também está, vamos dizer, num umbral. Está numa carga pesada de espiritualidade negativa. Ela não está concentrada no sentido, por isso que a Bíblia fala que nós devemos viver o Evangelho. Nós temos que temer a Deus, temos que ter obediência à palavra de Deus. A Bíblia nos revela isso. É porque nós temos que combater os espíritos trevosos que estão em nossa volta. Se você está com enfermidade e você só fica procurando médico, não expulsa aquela enfermidade, é um espírito trevoso que está atuando na sua vida. E está te acabando com você, com sua família e com o seu dinheiro. Mas quando você entrega aquela pessoa, fala, eu não vou mais comprar remédio, eu não vou dar uma gota de remédio, você sara. Isso acontece comigo direto. Às vezes eu tô ruim, doente, aí eu vou no médico, o médico passa uma bateria de exame, igual recentemente eu fui no médico, o médico passou uma bateria de exame para mim. Eu cheguei em casa, rasguei toda a minha receita. Eu fui porque meus filhos me pediram. Mãe, a senhora tem que ir no médico, Eu fui no médico. O médico passou uma bateria de exame para mim. Eu tô contando aqui, não sei se eles vão ouvir esse vídeo, espero que não ouçam esse vídeo. Passaram uma bateria de exame, eu cheguei em casa, rasguei toda a receita. Eu não vou fazer. Eu fui curada? Fui. Se eu fosse gastar o dinheiro dos exames que os médicos passaram para mim, nossa vida tinha me deixado eu falida. Irmãos, a gente tem que acreditar no nosso Deus. Eu parei de tomar tudo. Falei, seja o que Deus quiser. Se Ele vai me levar, Ele vai me levar. Entrega, a Bíblia fala, entrega teu caminho na mão de Deus, confia nele e Ele tudo fará. Se tiver que você morrer, morre, mas prepara o seu espírito primeiro. Não vai nessa certeza se você não tiver um conteúdo espiritual elevado, porque senão você pode padecer, você pode morrer sem salvação. Então eu estou dizendo isso, seja inteligente, seja adulto, irmãos, por favor. Eu não estou dizendo para você pegar as receitas todas do médico e rasgar e jogar fora. Se você não tem, tá? Se você não tem um grau de espiritualidade. Porque se você não tem um grau de fé em Deus, não faça isso. Tá? Não faça isso. Eu estou dizendo aqui para você como que nós, cristãos, devemos comportar diante da palavra de Deus. É isso que eu estou dizendo para você. Eu não estou dizendo para você, se você não tem uma fé para fazer algo, não faça. Não faça. Deixa que os médicos cuidem. Porque quem necessita de médico, a própria Bíblia diz, quem necessita de médicos são os doentes da fé. E isso está escrito na Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, se você não sabe onde está escrito isso, se você não tem esse conhecimento, nunca ouviu essa palavra, procura conhecer o seu Deus. Então você está fraco. Não faça o que eu fiz. Porque a Bíblia mesmo fala. Quem necessita de médicos são os doentes da fé.
Então eu deixo aqui essa palavra. Então, eutanásia, no sentido bíblico, é pecado. Mas no sentido que você precisa, os médicos fazerem esse tipo de escolha por causa da profissão, eles não estão carregando esse pecado neles. Só aqueles que estão com fraudulência, né? Aqueles que cometem fraude para beneficiar outra pessoa no sentido financeiro, esse comete. Mas se ele está agindo no sentido racional, ele não comete fraude, ele não comete pecado, tá bom? Então eu deixo essa mensagem para vocês. E se você não tiver um conteúdo espiritual, se você não tiver um alimento espiritual, deixa que os médicos cuidem, porque a própria Bíblia fala que os médicos são para os doentes na fé, tá? Eu não quero dizer eu tive minha vida porque eu sou assim, porque eu sou espiritual, eu vivo espiritualmente. Irmãos, a gente não deve contar o jejum. Eu fiz jejum para me viver no espiritual. Eu fiz jejum quase 1 ano para me viver no espiritual. Então, às vezes, você tem que fazer jejum, porque a Bíblia só fala que determinadas coisas é jejum e oração. Não venha também me pedir para me orar para fulano de tal, para cicrano, porque eu analiso todas as orações que eu faço. Eu analiso. Porque eu não vou pedir para Deus levar fulano de tal se ela não está no espiritual dela. Se não tem ninguém ali pregando a palavra de Deus para ela. Como que eu vou pedir para Deus levar uma pessoa se aquela pessoa não se converteu a Deus? Então, não me peça oração, porque eu posso estar levando aquela pessoa para o inferno. Então, eu vou falar, eu até posso orar, mas para Deus fazer a vontade dele. Porque muitas das vezes as pessoas vêm pedir oração, hora fulano de tal está doente, fulano de tal está no hospital, mas essa pessoa, como que está a relação dela com Deus? Porque se eu pedir para essa pessoa, para Deus levar essa pessoa, e se essa pessoa não tiver uma relação boa com Deus? E aí? Eu vou ser culpada da morte daquela pessoa. Eu vou ser culpada do espírito daquela pessoa. E eu não quero ser culpada. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve... Ó, irmão, se você ler a Bíblia, você vai ter um conhecimento. Você não pode colocar a mão em qualquer pessoa para orar. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que está precisando, que está merecendo aquele tipo de bênção. É o que a igreja está pecando nesse sentido. A igreja está pecando muito. Andavam com Jesus, Jesus curava os enfermos, sim. Mas você observou que quem Jesus curava, você observou as pessoas que Jesus curava? Como elas eram? Procuravam ter fé, a Bíblia mesmo fala. Aquela mulher que chegou nas vestes de Jesus e tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. E Jesus fala, quem me tocou? No meio de uma multidão. Aí os próprios discípulos, né, perguntaram a Jesus, o Senhor está perguntando quem te tocou no meio dessa multidão toda aqui está encostando na gente, está nos empurrando e o Senhor fala quem te tocou? Aí ele fala, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Você está entendendo? A profundidade que você deve viver no espiritual. Gente, isso Deus não deixou, Jesus não deixou escrito de bobeira.
Você entende a espiritualidade, o grau de espiritualidade que estava essa mulher quando tocou nas vestes dele no meio de uma multidão de pessoas? Às vezes você diz assim, eu oro, e Deus não me ouve. Mas você ora com obediência? Você anda com obediência? É a mesma coisa, você fala assim, eu sou empregado de uma determinada firma. É só que você nunca vai lá trabalhar. Você chegou lá, fez o seu contrato, tudinho, só que você nunca foi trabalhar. Aí você fala, eu sou empregado de lá. Mas só que você nunca foi trabalhar, você vai receber seu salário? Você pode até ser empregado, foi lá, coisa, mas você não vai receber seu salário. É assim que funciona. No cristianismo, na sua relação com Deus, é assim que funciona. Não foi à toa que Jesus nos disse que nós devemos manter as nossas lamparinas acesas. Se você não tiver óleo, se você não tiver querosene na lamparina, ela vai apagar. Você está entendendo a magnitude da espiritualidade? Será que você compreende essas coisas? Não adianta você orar, pedir ajuda. Tem gente que vive atrás de oração. Tem gente que vive atrás de profeta, né? Profetizando palavra para ele. Vou contar uma coisa. Você quer ouvir um profeta? Você quer saber da sua vida? A minha Bíblia. Eu tenho relação com ela todo dia. Tudo que eu preciso, a resposta está aqui dentro. Tudo Deus me fala. Eu pergunto alguma coisa para Deus, Deus vai lá e fala. Ana, é assim. É assim que funciona. Então, irmãos, eu chamo você. Eu tô com um copo de água aqui. Pega um copo de água. Esse vídeo vai ficar gravado. Então, ó, meu copo com água. Eu vou fazer uma oração agora. E você, que tem fé, que acredita que Deus pode fazer milagres através desse copo com água, eu vou orar para que Deus venha colocar poder nessa água. Você pega um copo com água aí na sua casa e faça como eu estou fazendo. Você segura ele em frente ao televisor e eu vou orar para Deus colocar nessa água, na sua água, o poder da restauração, o poder da visão. Para quando você tomar essa água, ou as pessoas da sua família, ou onde essa água se tocar, que você pode também ungir a tua casa com essa água. O poder dessa oração vai chegar até você, até nessa água que está dentro do seu copo. E o Espírito de Deus vai transformar. Vai tirar os espíritos trevosos que está na sua vida, que está no teu corpo, que está na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, que está na tua vida material, que está na sua saúde. Todo espírito trevoso vai sair. Mas se você tiver fé, que esta água, que Cristo colocou o poder dele nesta água. Porque se você não tiver fé, nem faça isso. É o que eu disse para você, acabei de falar, sobre aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. De uma multidão que estava tocando nas vestes dele, encostando nele. Dali saiu virtude. Então vai depender de você. Você crê que Jesus Cristo pode colocar nesta água o poder dele, quando você tomar, você ficar restaurada, você ficar curada,
você que tem dor nas vistas, você que está com dor no estômago, você está com dor de cabeça, você que está com uma úlcera no corpo, você que tem dores nas juntas, o que você tiver, não importa a doença, a enfermidade que você tem. Você que está desempregado, você que está querendo uma casa, querendo um carro, querendo um emprego melhor. Se você tiver fé nesse copo com água que você pegou aí da sua casa e elevou esse copo diante de Deus, porque a Bíblia fala, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no meu nome, eu estarei ali no meio dele. Talvez você está sozinha, só eu e você, mas eu estou aí com você e você vai orar junto comigo, e essa oração vai chegar até os céus. Esse vídeo está gravado, então você pode voltar, vai lá, pega a tua água e vem orar comigo, que eu vou orar agora, e o poder das trevas vai ser dissipado da sua vida, mas você precisa crer. Se você não crer, não faça isso. Não faça, porque não vai resolver. Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, em tua presença nós entramos agora. Eu e essa outra pessoa que está do outro lado. Pai, neste momento, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que liga, o Senhor é um Deus que faz acontecer o milagre, o impossível, onde nós não tocamos, não podemos ir, o Senhor vai e resolve. Neste copo com água, eu vim te pedir que o Senhor coloque aqui o teu poder, para quando essa pessoa tomar esta água, os espíritos trevosos que andam atrapalhando a vida dela, que andam atrapalhando a visão espiritual dela, que nesse momento todo espírito trevoso saia da vida dela, saia dos caminhos dela. Pessoas que estão com pensamento de suicídio, agora, demônio trevoso, saia dessa mente, saia desse corpo. Você que está com o corpo todo ferido, que está com dor de cabeça, que está com dor no estômago, que está com alguma doença maléfica no corpo agora, assim que tomar desta água, espírito trevoso, saia desse corpo. Essa água vai te queimar. Eu estou falando agora com entidades poderosas satânicas. Eu estou falando com legiões. Agora eu determino em nome de Jesus que todo espírito que está atrapalhando a vida dessa pessoa saia agora em nome de Jesus. Assim que essa pessoa tomar desta água, aonde esta água tocar, aonde esta água tocar, os espíritos malignos saiam desse recinto, saia desse lugar. Saúde venha a ser restauradas. Casamento venha a ser restaurados. Pessoas venham a ser libertas espiritualmente. Que o poder de Deus que está nesta água venha a ser manifestado através desta água nas vidas das pessoas. Eu determino em nome de Jesus a cura. Eu determino a libertação. Eu determino em nome de Jesus, Satanás, saia agora da vida dessas pessoas. Saia onde tiver alojado um espírito, uma legião, um Exu, uma pombagira, aonde estiver alojado o espírito maligno, saia agora em nome de Jesus. Que Deus venha restaurar. Senhor, tome posse de todas as pessoas que estão tomando dessa água. Que elas sejam restauradas, que elas sejam libertas.
assim como o Pai. Jesus sentiu a presença daquela mulher quando ela tocou nas vestes dele, e aquela mulher ficou curada. Porque dali saiu virtudes, que saia virtudes também através dessa água. Que o diabo seja queimado, Pai, seja destruído agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda a legião que está atingindo essa pessoa. Sai agora em nome de Jesus. Assim eu creio. Pegue a sua água e beba em nome de Jesus. Que Deus esteja conosco para todo sempre. Que Deus esteja abrindo os olhos nesse momento, tirando a mágoa, tirando a tristeza, tirando o ódio do coração das pessoas, abrindo os olhos para uma outra visão, uma visão espiritual, uma visão que ela possa enxergar Deus na vida dela, ela possa enxergar Deus em tudo. Que as portas do céu venham abrir para você, que você venha ter emprego, que você venha ter uma vida digna. Nós devemos lembrar, irmãos, que um dia, através de Moisés, Deus tirou o povo da escravidão. E você também faz parte desse povo. Que Deus tire você da escravidão. Que você comece a confiar em Deus. Que você comece a procurar os ensinamentos de Deus e obedecer. Porque só na obediência, irmãos. Jesus diz assim: eu sou a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Vamos crer em Jesus. Muitas vezes as pessoas estão vivas, mas estão mortas no espiritual. Eu não estou dizendo nem na doença, nem na enfermidade, eu estou dizendo na vida espiritual delas. Elas estão mortas. Tem muita gente que está morta no espiritual. E Jesus, eu tenho um vídeo que eu passei, foi esse último vídeo que eu passei, eu gostaria que você assistisse. Irmãos, Deus falou conosco tremendamente. Se você não assistiu, assiste esse vídeo. É um vídeo que fala que Jesus falou conosco. Assista esse vídeo. Está aqui no meu canal. Procura no meu canal esse vídeo. Deus está falando conosco tremendamente. Só sofre nesse mundo quem não tem Jesus no coração. Quem não adere os ensinamentos dele. Aí você vai sofrer, você vai padecer mesmo. Porque a pessoa que tem Deus no coração, que tem Jesus no coração, que obedece os ensinamentos de Jesus, ela é feliz. Ela pode estar morando num casebre. Ela pode estar comendo arroz e feijão, mas ela é feliz. Isso que importa. Ela tem paz. É isso que importa. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas aí você vai falar: como que eu vou ter bom ânimo no mundo desse? É porque você não tem Deus. Porque quando você tiver Deus, essas aflições é como se fossem umas cosquinhas que você tivesse. É como se alguém estivesse fazendo uma simples cosquinha no seu pé. É por isso que Deus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque quando você tiver bom ânimo, você estiver na presença de Deus, as coisas fluem.
Você não vai achar que nada que o diabo apronta é importante. Tudo é passageiro. Você vai compreender a razão de muitas coisas. Fico com Deus, compartilhe esse vídeo, que possa ajudar outras pessoas também. Vamos fazer esse canal crescer, eu dependo de você. Porque quando você compartilha esse vídeo, as pessoas entram e o YouTube ele indica esse vídeo para outras pessoas. Então eu conto com você. Até nisso, quando você compartilha um vídeo desse, um vídeo espiritual, um vídeo que está elevando, você também está elevando junto comigo. Deus também está te levantando. Porque você está do lado de cá. Às vezes você compartilha fake news com seus amigos todos, piadas que não elevam um sentido espiritual, que não eleva a sua vida, que não eleva nada, simplesmente te deixa mais para baixo. E você compartilha. Vamos compartilhar coisas boas, coisas saudáveis, coisas úteis. Vida para nós. Eu deixo esse vídeo para você. Então, irmãos, até o próximo vídeo. Espero que eu tenha respondido os irmãos que me perguntaram sobre a eutanásia. Espero que vocês ficaram a contento das minhas explicações. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E não esqueça, comece a assistir os vídeos do meu canal. São vídeos maravilhosos, Deus falando conosco o tempo todo. Um forte abraço.